no segundo trimestre, o útero sai da pelvis, né, O útero doutora? sai da pelvis, ele começa a pesar e ele vai crescendo, a tua pele vai esticando, por isso que no segundo trimestre a gente manda reforçar os cremes para a estria, porque a pele vai distendendo junto, né? O útero vai subindo e vai levando tudo, e comprimindo os outros órgãos. A mulher começa a ter um pouco mais de dificuldade respiratória, às vezes vai subir uma escada, fica cansada. Por quê? Porque começa a comprimir, a proporção que ele vai subindo, o diafragma, o músculo da respiração. Tá. Por isso que no final da gestação dá muito falta de ar, porque o neném está aqui, o útero chega a 40, 41 centímetros, né? E começa a comprimir o diafragma e a mulher tem dificuldade de respirar. Então, é nesse segundo trimestre, especialmente, quando o útero sai da pelvis, aí ele sobe para a cavidade abdominal. Isso. Nesse período, as mulheres devem fazer uso desses cremes para prevenir estrias. Para prevenir estrias, né? Na verdade, a gente já começa os cremes quando você termina 12 semanas, faz 13 semanas, a gente já começa a passar na mama, principalmente no abdômen, na face interna da coxa, no bumbum, que são as regiões que mais são comprometidas, né? E tem mulheres que já têm tendência, porque tem uma elasticidade de pele diferente. Então, essas que têm a tendência, a gente pede para usar mais vezes ao dia os cremes, né? Hidratantes. E nessa fase você tem que começar a usar também filtro solar com mais frequência. Por quê? Porque a melanina vai alterando a pigmentação da pele e você pode começar a ficar manchadinha aí. Que são as famosas manchas da gravidez, Isso, né? as manchas da gravidez. Os vasinhos também que começam a aparecer, que a gente chama de telangiectasia, são os vasinhos vermelhinhos. No final eles podem se tornar maiores, né? Perfeito. Patrícia, você mãe de primeira viagem, né? A gente sabe que a gravidez é um período sublime da mulher, único, especial, mas tem todo esse desconforto, esses sintomas desagradáveis. Você, né, sentiu muito. O que foi mais difícil você se adaptar? Olha, foi como você falou logo no início. O primeiro trimestre ele é muito difícil, principalmente do lado psicológico, porque você tem aquele medo da perda, né? Tudo isso. Então, eu acho que assim, além das mudanças do corpo, tem esse lado psicológico que é muito complicado, você tem que lidar muito bem com ele. Você tem que estar sempre amparada por um bom profissional. Eu acho que o lado familiar também é muito importante, você tem que ter um parceiro sempre do seu lado. E eu fui muito feliz com isso. Eu tive esse amparo tanto da família quanto do lado profissional. E esse medo é muito comum, né, doutora? A gente até falou um pouquinho na semana passada, nesse começo de gravidez, que geralmente ocorre o aborto espontâneo, Isso. e essa tensão é inevitável. É inevitável. E nesse período, eu até falo, vocês não escutem muito as conversas das comadres, porque sempre vê alguém te falar que alguém perdeu o neném nesse início. Então, a mulher já está com uma coisa nova, um filho muito querido e esperado, mas vem aquele sentimento de perda e isso mexe muito. Então, por isso que a Patrícia está falando, principalmente do parceiro, né? O marido tem que estar muito presente, porque nessa hora a mulher pode chorar com mais facilidade, porque ela não tem certeza ainda se aquela gestação vai para frente. Quando completa 12 semanas, que o neném está inteirinho formado, esse medo vai passando. Aí, mais para frente, vai começar uma fase nova, que é essa que a Paty está agora para nascer, né? O medo também se vai dar tudo certo no parto. Vai dar sim, com certeza. Vai, se Deus quiser. A gente fala um pouquinho em relação aos sintomas, então nesse primeiro trimestre o que chama muita atenção, né, é o sono excessivo, a questão dos enjoos, mas algumas mulheres podem apresentar um discreto sangramento vaginal e também aquela questão do aumento da frequência urinária, né? Sim. Toda hora aquela vontade de fazer xixi. Sim, o sangramento é um sangramento marronzinho, porque esse é um sangramento que a gente chama de implantação, né? Quando o bebê sai da trompa, que ele ficou 3 dias na trompa, e ele cai dentro do útero, então o endométrio, que é o tecido que reveste o útero, ele pode descamar um pouquinho. Tá. Mas esse sangramento não pode ser vermelho vivo, não pode vir acompanhado de cólicas. Por quê? Ele Porque é escuro, né? Ele é escuro e é bem discreto. Chega E a durar passa. alguns dias ou não? É 1, 2 Às dias? vezes uns 2, 3 dias seria exatamente aquele período que você está esperando a menstruação vir, Tá. né? Agora, fora desse período, a gente já começa a se preocupar, porque pode ser uma ameaça de aborto, pode ser, de repente, um descolamentinho, que daí cria um coágulo, entendeu? Mas esse marronzinho no começo é normal, né? E
A bexiga é porque o útero cresce e a bexiga fica na frente do útero. Então, a hora que ele vai crescendo, ele vai pressionando a tua bexiga nesse osso que a gente tem aqui no púbis, né? Então, a mulher vai indo cada vez mais aumentando a frequência urinária. E vai no banheiro, faz um pouquinho, daqui a pouco já está de novo. Isso dá um pouquinho de ansiedade. Doutora, no segundo trimestre, de 14 a 26 semanas, muitas mulheres apresentam o problema do intestino preguiçoso. Isso. Tem alguma dica? Tem alimentação, né, fundamental, aumentar a ingesta de água, Tá. Mamão, né, o mamão formosa, aquele mamão grande é o ideal, ameixa, e ela comer muita fibra, né, alimentos que tenham fibra. Existe hoje várias coisas no mercado em torno de iogurte, em termos de líquidos mesmo, que você pode aumentar a tua ingesta, né? A gente usa muito a ameixa, a água da ameixa, isso é dos antigos e até hoje a gente usa, né? Uma vitamina de mamão com laranja no café da manhã, isso auxilia bastante, né? E evitar frutas, quem tem tendência de intestino preso, evitar maçã, porque a maçã prende. Evitar frutas que tenham tendência a prender, por exemplo, comer uva à noite, a uva é super indigesto, não é bom, entendeu? Então, a alimentação ajuda bastante. Por isso que a gente usa muito na gestação as dicas das nutricionistas, né? Você ter um acompanhamento com a nutricionista é importante. E todo um conjunto de informação, mas assim, girando em termos de alimentação e de água. Patrícia, eu vendo de fora, observando você, eu tenho a impressão que você não engordou quase nada. Né? O Que rosto, delícia! né? Porque a gente vê algumas grávidas. Você ganhou muito peso? Bastante. Eu, como te disse, eu era bem magrinha. Eu ganhei 17 quilos até agora. 17 quilos. 17 quilos. Doutora, Não essa ganhou questão... mais porque A doutora segurou. peguei no pé, Tirou tirei tudo que é bom. doce, tirei tudo que é bom para ela, ela falou. Doce. Falando em doce, eu vou aproveitar, Juliane. A gente recebeu algumas participações de telespectadoras que durante a gestação sentem muita vontade de comer doce. Por que isso acontece e como driblar essa situação? A própria vontade de comer doce, o próprio hormônio da gestação já provoca isso, né? O HCG, mas também porque a grávida ela fica muito ansiosa. E isso vem por tabela. O pâncreas, ele é muito solicitado durante a gestação. Por isso que eu segurei a parte nos doces, porque é comum, né? Se a gente não segura, no caso dela que vinha engordando muito, pode ter uma diabetes gestacional. Por quê? Porque o pâncreas ele é muito sobrecarregado, né? Então, e hormonalmente a grávida já tem essa tendência, se a gente não segurar, provavelmente ela vai ter um distúrbio de açúcar e não só um diabetes. Tem outras patologias, aumento do líquido amniótico, também pode ser provocado pela ingesta exagerada de doce. Então, a gente tem muito medo os dois vilões da gestação, é doce e sal. Tem que ficar em Tem cima, que segurar, tem tem que ficar em cima. ter disciplina. Aí ela parou de engordar. Ela, olha que grávida Tirou esbelta, meu tá doce. linda, né? Nem parece que engordou 17 quilos. Tá linda. Obrigada. Tá bem distribuída, né, Também doutora? ela é alta, então distribuiu bem, né? E grávida é tão linda, né, gente? Eu acho tão bonita Ah, grávida. é uma fase linda. É linda. Paty, vou pedir para você continuar com a gente. Produção, pegue para mim um copinho d'água. Doutora Juliane Lotufo também, ginecologista. A gente vai fazer um intervalo rápido e no próximo bloco nós vamos falar mais sobre gestação, mudanças no corpo, sintomas e nós vamos esclarecer as suas dúvidas. Muitas perguntas já chegaram e você de casa ainda dá tempo de participar. E-mail mulher.com@rs21.com.br. Você pode mandar aí sua pergunta pelo Twitter do programa, no Facebook, tem o post que a gente colocou hoje de manhã, divulgando a presença da doutora Juliane Lotufo. Então, nesse post você pode perguntar, comentar. No próximo bloco, a gente fala mais sobre gestação no mês especial das mães. Até já!